Alguns exemplos de cálculo de centro de gravidade. Coisas que nós já vimos, né? O triângulo de base B altura H, qualquer triângulo de base B altura H. O momento estático em relação a esse eixo da base o momento estático em relação a esse eixo X era BH2 dividido por 6, né? Bom, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a coordenada y do G do triângulo, que é o SX dividido pela área, vai dar BH2 sobre 6 multiplicado por 2 sobre BH, vai dar H sobre 3, que é o resultado conhecido, né? A gente sabe que o centro de gravidade do triângulo está 1/3 da altura. Está em algum lugar aqui. E essa distância é H sobre 3. Tá? A outra coordenada do G, bom, aí depende de qual é o triângulo, né? Aí tem que calcular para cada situação. Outro resultado. O semicírculo de raio R. Bom, uma das coordenadas do G a gente sabe por simetria. Esse aqui é um eixo de simetria. Então o G necessariamente está sobre esse eixo, vou chamar de Y. Tá? Então a coordenada x do G nesse sistema de eixos é 0. Falta determinar só o y do G. Bom, mas o momento estático em relação a x, nós acabamos de calcular pela integral. Dava 2/3 de R ao cubo. E a área do semicírculo, a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então isso aqui dá πr ao quadrado sobre 2. Coordenada y do G, que vai ser o momento estático em relação a x dividido pela área, vai dar isso vezes 2 sobre πr ao quadrado. Isso aqui vai dar 4r sobre 3π. Tá? Então a gente sabe que a coordenada y do G é tal que essa distância aqui é 4r sobre 3π. Tá certo? Bom, e se fosse uma figura mais complicada? Por exemplo, essa aqui. Como é que a gente acha, no caso geral, o centro de gravidade? Qual é o procedimento geral? Bom, a gente tem que posicionar um sistema de eixos, calcular os momentos estáticos em relação a esses eixos e dividir pela área, né? Esse posicionamento do sistema de eixos é estratégico. O problema pode ser mais fácil ou mais difícil, dependendo do que eu escolher como sistema de eixos. Por razões didáticas, e também porque é uma boa escolha, eu vou escolher esse sistema de eixos aqui. Esse aqui vai ser o eixo Y e esse aqui vai ser o eixo X. Tá? Muita gente, na hora de escolher esse sistema de eixos, escolhe, por exemplo, tipicamente, né, o X aqui embaixo, o Y aqui à esquerda. Por quê? Porque aí todas as coordenadas são positivas e tudo dá positivo. Bom, essa é uma escolha covarde, né? A gente, de modo geral, existe um outro sistema de eixos em que as contas são muito mais simples. Vamos adotar esse sistema de eixos para calcular o centro de gravidade.
Eu teria então que calcular os momentos estáticos com relação a esses dois eixos e dividir pela área, né? Ninguém vai pensar em fazer integral. O que nós vamos fazer, e isso é comum na maioria dos problemas, é dividir essa figura em figuras mais simples. Por exemplo, eu posso entender essa figura como sendo um triângulo, que eu vou chamar de figura 1, um retângulo, que eu vou chamar de figura 2, e um semicírculo, que eu vou chamar de figura 3. Tá? E aí eu vou fazer para todas as propriedades geométricas a seguinte decomposição. O momento estático dessa figura em relação ao eixo x, por exemplo, vai ser o momento estático da figura 1 em relação ao eixo x, mais o momento estático da figura 2 em relação ao eixo x, mais o momento estático da figura 3 em relação ao eixo x. Né? Por que eu posso fazer essa decomposição? Bom, porque por definição o momento estático em relação a x é a integral na área de y, não é? E desde que esses domínios não se superponham, eu posso quebrar essa integral na área e integrar sobre esses três volumes. Aí vai dar os três momentos estáticos separados. Tá? A mesma coisa eu vou fazer para o momento estático em relação a y, e a mesma coisa a gente faz para o cálculo da área, por exemplo. Eu vou decompor nessas figuras e não em outras figuras, porque nós já mexemos um pouco com o semicírculo, já mexemos um pouco com o triângulo e já mexemos um pouco com o retângulo. A gente sabe coisas sobre esses três. Né? Digamos, vamos começar pelo momento estático em relação a x. Como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que é o momento estático do triângulo em relação a x, mais o momento estático do retângulo em relação a x, mais o momento estático do semicírculo em relação a x. Vejam, e essa integral aqui, esse momento estático do triângulo em relação a x, eu até já sei, é o BH2 sobre 6. A gente fez isso por integração. Mas eu já não sei a segunda parcela, que é o momento estático do retângulo em relação ao eixo passando pela base. Eu sei até que é o g do retângulo, mas eu não sei o momento estático dessa figura em relação à base. Bom, aí nós vamos pensar da seguinte maneira. Aquela propriedade pode ser usada nos dois sentidos, a propriedade que nós usamos para definir o centro de gravidade. Olha, eu tinha aqui uma figura, um sistema de eixos x e y. E aqui estava o G. A coordenada y do G é o momento estático em relação a x dividido pela área. A coordenada y do G é isso aqui, né? Isso é coordenada, não é distância, tem sinal. E a coordenada x do G, que era essa aqui, é o momento estático em relação a y dividido pela área. Bom, essas relações podem ser usadas nos dois sentidos. Se eu conheço os momentos estáticos, com essas relações eu consigo determinar as coordenadas do G. Mas existem situações em que, por exemplo, por simetria, eu sei onde é o G, o que eu não sei é o momento estático. Bom, eu posso usar essa fórmula assim também. Eu posso dizer que o momento estático em relação a x é a coordenada y do G vezes a área. Não é? Se eu souber onde está o G, eu consigo calcular o momento estático em relação ao eixo x, tomando a coordenada y do G e multiplicando pela área. Analogamente, se eu souber a coordenada x do G, o momento estático em relação a y vai ser o x do G vezes a área. Tá? A gente pode usar as fórmulas dos dois jeitos, dependendo do que a gente conhece e do que a gente quer determinar. Bom, então agora, vamos voltar a essa figura aqui. Eu sei essa fórmula, é o BH2 sobre 6, mas eu nem precisaria saber, porque eu sei também onde está o centro de gravidade. A rigor, eu sei onde estão os três centros de gravidade nessa figura. Esse aqui é o centro de gravidade da figura 1.
é um terço da altura, né? Então, se essa altura aqui é 30, essa distância aqui é 10. Não é isso? Por dupla simetria, eu sei onde está o centro de gravidade do retângulo. E aqui, como esse aqui é um eixo de simetria, eu sei também onde está o centro de gravidade do semicírculo. Então nós vamos calcular o momento estático em relação a x fazendo assim. A coordenada y do G1 vezes a área 1, mais a coordenada y do G2 vezes a área 2, mais a coordenada y do G3 vezes a área 3. Vai ficar alguma coisa assim, ó. O momento estático em relação a x vai ser, para o triângulo, a coordenada y é 10 e a área é 60 vezes 30 dividido por 2. 10 que multiplica 60 vezes 30 dividido por 2. Tá? Para o retângulo, a coordenada y do G é 30 e a área é 30 vezes 60. Mais 30 vezes 30 vezes 60. E para o semicírculo, a coordenada y do G é a distância que vai daqui até aqui, só por simetria, eu já sei que o G está nessa linha. Bom, vejam que se essa altura aqui, eu quero essa distância, né? Essa altura total é 60, se o raio é 20, essa distância aqui até o G é 40, né? Então vai ser 40 vezes a área do semicírculo. A área do semicírculo é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Tá? E aí, se vocês fizerem essa conta, vai dar 88.130 centímetros cúbicos. Ali as dimensões estão em centímetros. Tá certo? Olha, o que eu fiz aqui, hein? Nessa parcela. Isso aqui, ó, era a coordenada y do G. A coordenada y do G é a altura do triângulo dividido por 3. E isso aqui é a área do triângulo. É base vezes altura dividido por 2. Bom, isso aqui não vai dar exatamente o BH2 sobre 6, que nós determinamos por integração? No fundo é a mesma coisa, né? Bom, agora vamos calcular o momento estático em relação ao eixo y. Vai ser o momento estático da figura 1, mais o momento estático da figura 2, mais o momento estático da figura 3. E eu vou usar aquela história de coordenada do G vezes a área, porque é mais simples. Cuidado agora, hein? Para a figura 1, a coordenada G do G, a coordenada x do G, que é o que nós vamos usar para calcular o SY, é isso aqui, né? Se isso aqui é 60, isso aqui é 1/3, que é 20. O módulo é 20, porque não é a distância que interessa no cálculo do momento estático, é a ordenada. A ordenada do G da figura 1 aqui é menos 20. Então, na hora de fazer a conta, tem que fazer menos 20 vezes a área do triângulo, que é 60 vezes 30 dividido por 2. Mesma coisa que lá em cima, tá? Para o retângulo, eu estou calculando o SY, né? Então vai ser a coordenada x do G, que é 15 vezes a área, 30 vezes 60.
mais 15 vezes 30 vezes 60. E depois, para o semicírculo, eu preciso da coordenada x do g, não é? Que é isso tudo, vezes a área do semicírculo. Aqui, olha, nós vamos usar aquele resultado que acabamos de determinar. Essa distância aqui é o 4 vezes o raio dividido por 3π. É essa a coordenada do centro de gravidade do semicírculo, tá? Então, para o cálculo do momento estático em relação a y dessa figura, o que vai interessar é essa distância aqui, é 30 mais 4r sobre 3π, que vai entrar 30 mais 4 vezes 20 sobre 3π, positivo, né? Tá à direita, vezes a área do semicírculo, que é π vezes 20 ao quadrado dividido por 2. E aí, se vocês fizerem essa conta, vai dar 33.180 centímetros cúbicos. Tá certo? Bom, o y do g, a área da figura, a área todo mundo sabe calcular, né? A área dá 3, a área da figura 1 mais a área da figura 2 mais a área da figura 3. Isso aqui para mim deu 3.328 centímetros quadrados. Tá? Então, o y do g vai ser o momento estático em relação a x dividido pela área. E aí, se vocês fizerem essa conta, vai dar 26,5 centímetros. E o x do g vai ser o momento estático em relação a y dividido pela área. Isso aqui é centímetros. Que vai dar 9,97 centímetros. 10, vai. Dá 10 e 26,5. Bom, uma providência que eu considero importantíssima depois que a gente faz essas contas, é colocar aqui o centro de gravidade para ver se está razoável, né? Nós obtivemos o x do g igual a 10, 1/3 desses 30 aqui. Essa distância aqui deu 10. E o y do g deu 26,5. Daqui até aqui é 30, 26,5 é um pouco menos. Essa distância aqui deu 26,5. Então, para nós, esse é o centro de gravidade da figura. Tá razoável? Tá, né? Imaginem que eu recorte essa figura aqui, uma cartolina com esse formato, e pendure na horizontal por esse ponto. É razoável imaginar que ela permaneça horizontal, né? Eu não sei se isso está correto, mas se eu tivesse feito aquele monte de conta e chegasse no g igual aqui, g nesse ponto, eu saberia que está errado. Óbvio que se eu pendurar por esse ponto, ela não vai permanecer na horizontal, tá? Então é uma verificação interessante. É assim que se calcula o centro de gravidade. Uma observação final. Peraí, cliquei no lugar errado aqui. Uma observação final. Como é que a gente calculou a coordenada y do g? A gente fez o momento estático em relação a x dividido pela área, não é?
Bom, mas como é que a gente calculou o momento estático em relação a x? Para a figura 1, a gente pegou o y do g da figura 1 e multiplicou pela área da figura 1, não é isso? Depois, para a figura 2, a gente pegou o y do g da figura 2 e multiplicou pela área da figura 2. E para a figura 3 é o y do g da figura 3 vezes a área da figura 3. Esses são os 3 momentos estáticos, não é isso? E a área da figura é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Ora, se as 3 áreas fossem iguais, a área 1, a área 2 e a área 3 fossem iguais, eu cortaria esses A's aqui com esses aqui e daria YG1 mais YG2 mais YG3 dividido por 3. Daria a média aritmética das coordenadas dos G's. Isso aqui é uma média ponderada, no final das contas, né? A coordenada y do g da figura inteira é a média ponderada das coordenadas y das figuras parciais. E essas coordenadas são ponderadas pelas áreas de cada figura. As figuras que têm área maior têm um peso maior na definição do centro de gravidade, né? A mesma coisa vale pela coordenada para o cálculo do xg. Tem gente que decora essa fórmula aqui. Não precisa, né? É só pensar um pouco que a gente resolve. Então é isso.